Olá, crianças! Olá, juniores! Olá, Detetive Júnior! Feliz domingo! Feliz Dia do Senhor! É sempre muito bom estarmos juntinhos aqui na nossa Escolinha Bíblica Boas Novas. Sejam muito bem-vindos na nossa escolinha, pois já estamos muito animados com a série de investigação que se chama O Povo Escolhido. Estamos muito empolgados porque já aprendemos muitas coisas legais sobre a história do povo de Deus, sobre como Deus chamou Abraão para ser o pai das nações. Já descobrimos também porque Deus mandou construir o tabernáculo e depois o templo, o lugar onde ele quis habitar no meio do seu povo. Vimos também que esse lugar é um lugar de adoração. E por falar em adoração, aprendemos que adorar a Deus pode ser feito através da oração, dos louvores, da leitura da Bíblia, com os nossos pensamentos e ações. E a investigação de hoje, detetive, também está muito interessante. Mas antes de entrar, você precisa falar a senha. Você já memorizou? Então pode falar a senha. Deus é Espírito e importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. João 4:24. Muito bem, dito a senha, você pode entrar na investigação de hoje, a investigação número 5. O tema dessa investigação é As Primeiras Testemunhas. E o episódio é E assim tudo começou. Detetive, você tem curiosidade de saber sobre a origem das coisas? Como surgiu alguns povos, os lugares, os países? Lá na sua escola, você já aprendeu sobre a história, sobre o surgimento de um país ou de uma cidade? Você já sabe como surgiu, por exemplo, a cidade do Rio de Janeiro? Ainda não? Vamos investigar? Como surgiu o Rio de Janeiro? A região que ocupa atualmente a cidade do Rio de Janeiro foi descoberta no dia 1º de janeiro de 1502 por uma expedição portuguesa comandada por Gaspar de Lemos, que acreditou ter chegado à desembocadura de um grande rio. Assim, batizou a Bahia com o nome de Rio de Janeiro. Contudo, foram os franceses que primeiro se estabeleceram na região e competiam com os portugueses no comércio madeireiro. Os portugueses estabeleceram serrarias naquela localidade e, em resposta à ameaça da presença portuguesa, os franceses trouxeram colonos para habitar e explorar o lugar em 1555. Depois de anos de luta, os franceses foram expulsos. Como resposta às intenções francesas, no dia 1º de março de 1565, Estácio de Sá funda a cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro. A cidade possuía ruas irregulares e estilo português medieval. A expulsão definitiva dos franceses ocorreu em 1567. Devido à posição estratégica da cidade na Baía de Guanabara, desenvolveu-se ali uma zona portuária e comercial, de madeira, pesca e cana-de-açúcar. Dessa forma, a população também aumentou.
E em 1660, a população daquela cidade contava com 6.000 índios, 750 portugueses e 100 negros. Assim, surgiu a cidade do Rio de Janeiro. Viram que legal, detetives? É muito bom saber como as coisas começaram, não é verdade? Isso é história! Um bom contador de histórias nos deixa de boca aberta e olhos arregalados de tanta curiosidade. Ainda mais se a história for verdadeira, não é mesmo? E é sobre uma história que é o mistério de hoje. Pegue o seu lápis e a sua caneta e anote o mistério de hoje, que é: como surgiu a igreja? Você sabe, detetive, como surgiu a igreja? Para responder esse mistério, vamos investigar na Bíblia o livro de Atos, que conta sobre a história da igreja. Vamos investigar alguns capítulos, o capítulo 1, o 2, o 8 e o capítulo 20. Como vocês sabem, a Bíblia é um maravilhoso livro de histórias. Nela, podemos saber como começou o mundo, como surgiram as coisas, as pessoas, e também podemos saber sobre o nosso mistério de hoje. Desde o início, detetives, as pessoas tinham a necessidade de estar juntas, de cantar louvores a Deus, de ouvir a sua palavra e principalmente Deus queria estar no meio do seu povo. Por isso mesmo, Deus mandou que construísse o tabernáculo lá no deserto, como já aprendemos em algumas investigações passadas. Vocês se lembram? E mais tarde, Deus também ajudou a Salomão a construir um belo templo. Vocês estão lembrados? Pois bem, desde criança, Jesus frequentava o templo. Quem sabe me contar algum episódio da vida de Jesus no templo? Isso mesmo, detetives. Jesus, desde pequenininho, ele foi apresentado no templo. Ele também, quando tinha 12 anos, foi com seus pais ao templo. E lá, ele acabou conversando, ensinando os professores, os mestres da lei. Foi no templo também que Jesus, quando adulto, realizou curas, detetives. Jesus amava o templo, a casa de Deus. Por isso que em outro momento, ele também ficou bem zangado quando fizeram uma grande bagunça lá. A Bíblia diz que depois de Jesus ter afirmado ser o Filho de Deus, as pessoas importantes que tomavam conta desse templo, os chefes religiosos daquela época, não creram que ele estivesse falando a verdade e mataram Jesus. Mas e depois da morte de Jesus? Onde as pessoas que criam nele se reuniram para adorar a Deus? Agora preste atenção para saber como tudo começou. Vamos então à primeira pista, a pista número 1. E essa pista diz assim: a ordem. Depois que Jesus morreu e ressuscitou, ele ainda ficou 40 dias aqui na terra. Muitas pessoas já criam que ele era o Filho de Deus, que tinha vindo ao mundo para trazer salvação. Jesus, porém, sabia que todos precisam da salvação, e não somente as pessoas daquela região onde ele viveu. Por isso, pouco antes de subir ao céu, Jesus deu uma ordem muito importante. Lá no livro de Atos, capítulo 1, verso 8, Jesus disse assim: mas receberão o poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria
e até os confins da terra. Nesse momento, detetives, Jesus mandou que os discípulos fossem suas testemunhas, isso é, que eles falassem a respeito dele primeiro em Jerusalém, a cidade onde estavam. Mas não era para falar só ali. Eles também deveriam falar na região da Judéia, a região onde moravam, e também em Samaria, que era a região vizinha, e até aos confins da terra, isso é, pelo mundo todo. Essa não foi uma ordem apenas para os discípulos daquela época. É uma ordem para nós também, detetives. Afinal de contas, como as pessoas crerão que Jesus é o Salvador se nós não contarmos isso à nossa família, aos nossos colegas na escola, aos nossos amigos na cidade, hein? Entenderam? Essa então foi a ordem de Jesus. Vamos agora à próxima pista, a pista número 2. E essa pista diz assim: Jerusalém. Então, depois que Jesus foi levado ao céu, os discípulos ficaram em Jerusalém esperando, porque ele havia prometido mandar o Espírito Santo para os ajudar a cumprir a sua ordem. E como tudo o que Jesus promete realmente acontece, certo dia eles estavam reunidos e de repente veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa em que eles estavam. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Estavam ali, em Jerusalém, pessoas de diversas partes do mundo. E, de repente, elas ouviram os discípulos falando na sua própria língua e ficaram muito admiradas. Pedro, com o poder do Espírito Santo, falou de Jesus. E naquele dia, quase 3.000 pessoas aceitaram a Jesus como Salvador. E elas foram batizadas. Essas pessoas, detetive, sentiam necessidade de se reunir, de ouvir falar mais sobre Jesus, de orar, cantar juntas. Foi por isso e exatamente assim que começou a igreja. Mas essa era uma igreja diferente, porque não tinha um lindo prédio, nem um lugar bem grande onde pudessem ficar. No começo da igreja, as pessoas se reuniam nas suas casas e não em templos. A união dessas pessoas era a verdadeira igreja de Jesus. Deus se alegrou imensamente com a reunião dessas pessoas, pois ele sempre gostou de estar ali no meio do seu povo. Entenderam, detetive? A igreja não é o templo construído, mas é a reunião de pessoas com o propósito de louvar e agradar a Deus. Vamos então à próxima pista, a pista número 3. E essa pista diz assim: Judéia e Samaria. Então, detetives, qual tinha sido a ordem de Jesus? Isso mesmo, a ordem era ser testemunha de Jesus em Jerusalém, na Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Pois bem, a ordem de falar em Jerusalém estava sendo cumprida. A igreja crescia e vivia em união. Imaginem vocês que eles viviam tão bem, dividiam o que tinham com os outros e ninguém sentia necessidade de nada. Que maravilha! Será, detetive, que a nossa igreja também é assim? Será que a nossa classe de juniores é assim?
Será que nos importamos uns com os outros e tentamos nos ajudar? Então, a Igreja de Jerusalém era forte e crescia porque era unida e dependia do Espírito Santo. Porém, pessoas que não acreditavam ser Jesus o Filho de Deus, vendo esse crescimento, não gostaram e começaram a perseguir a igreja. A perseguição foi tanta que obrigou muitos a se espalharem por toda a região da Judéia e da Samaria. Será que Deus não estava mais cuidando deles? Ah, que nada! Por onde eles foram, falaram de Jesus e assim o Evangelho foi sendo espalhado por toda a Judéia e também por Samaria. Ora, não era exatamente essa ordem? Aquelas pessoas acharam que acabariam com a igreja se espalhassem todos os cristãos. Porém, o que fizeram ajudou a igreja de Jesus a crescer. Que bênção! Tudo estava acontecendo exatamente como Jesus mandou. Vamos agora à próxima pista, a pista número 4. E essa pista diz assim: até aos confins da terra. A Igreja de Jesus não parou de crescer. Mais tarde, ela enviou missionários em obediência à ordem de Jesus para falar dele até aos confins da terra. Esses missionários fizeram longas e difíceis viagens contando sobre Jesus. Assim, várias pessoas de diferentes partes do mundo ficaram sabendo que Deus, por amor, enviou seu Filho ao mundo para nos dar salvação. Alguns desses missionários foram Paulo, Barnabé, Marcos, Apolo, Timóteo, Áquila, Priscila e muitos outros. E foi assim que a igreja surgiu. Pessoas creram em Jesus e sentiram vontade de estar juntas para orar, ler a palavra de Deus, louvar e ter comunhão. Essa igreja foi chamada de Igreja Primitiva. E com a gente também deve ser assim, detetives. Devemos ter prazer em estar junto, procurando aprender sobre Deus e agradar a Ele em tudo o que fazemos. É muito bom estar com os amigos da escola ou da rua, mas as melhores amizades são com as pessoas que amam a Deus. E o melhor lugar para estarmos é na casa de Deus. Sem união, a igreja não conseguirá atingir os seus alvos. A união entre aqueles que amam a Deus é muito importante. E você? Você sente prazer em estar aqui? Esse é o lugar em que você mais gosta de estar? Lembre-se de como os primeiros cristãos viviam em união e comunhão. Amém, detetives? Então, diante dessas pistas e do mistério de hoje que foi, como surgiu a igreja? E aí, já sabe como surgiu a igreja? Ah, então a nossa eureka é... Tchan, 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 tchan. A igreja surgiu com as pessoas que creram em Jesus e se reuniram para adorar a Deus e ter comunhão umas com as outras. Foi assim que surgiu a igreja. Era na igreja, detetives, que eles aprendiam a adorar a Deus, aprendiam sobre a palavra de Deus, a compartilhar a fé. E também era o lugar onde eles eram ajudados naquilo que necessitavam. Da mesma forma, a igreja de hoje deve ser.
e, principalmente, deve cumprir a ordem de Jesus de pregar o Evangelho para todo mundo. Vamos lá, vamos nessa, detetives! Falar de Jesus, espalhar a mensagem da salvação para todas as pessoas? Para a atividade de hoje, você vai precisar de papel, lápis e canetinha e nós vamos fazer um alvo. Assim como os discípulos também receberam a ordem de Jesus de falar primeiramente a Jerusalém, depois a Judéia e Samaria e até aos confins da terra, da mesma forma podemos trazer para a nossa realidade. De falar de Jesus, primeiramente, no lugar onde nós moramos. Qual é o bairro que você mora? A nossa igreja fica no bairro de Vila Isabel. Então, no alvo, você pode escrever o nome do bairro. Depois de falar de Jesus para o nosso bairro, a nossa missão é falar para as pessoas que vivem na nossa cidade e no nosso estado, que no caso é o Rio de Janeiro. A missão seguinte é espalhar essas boas notícias para o Brasil, o nosso país. E por fim, levar ao mundo, que representa os confins da terra. Esse é o nosso alvo, esse é a nossa missão. Essa é a ordem que recebemos de Jesus, detetives. Então vamos lá, vamos desenhar esse alvo e fazer um colorido bem bonito para não esquecer quais os lugares precisamos levar a mensagem do Evangelho. Vamos lá, vamos fazer mãos à obra?